Certo, vamos mergulhar direto nisso. Boas-vindas a esta nossa análise sobre Caminho de Pedras, essa obra super incisiva da Rachel de Queiroz. Para quem está na reta final de preparação para o vestibular, decodificar as entrelinhas dos capítulos 4, 5 e 6 é absolutamente indispensável. A gente não tem em mão só uma historinha não, tá? É um retrato brutal e super honesto da sociedade brasileira da época. Então, vamos dissecar cada detalhe essencial com muita atenção e entusiasmo. Passando rapidinho pelo nosso roteiro de hoje. 1. Introdução a Caminho de Pedras. 2. O peso da luta proletária. 3. A condição da mulher trabalhadora. 4. O debate político e ideológico. E 5. Foco para o vestibular. Essa ideia de afastar a lente, indo da leitura do texto para o contexto geral da época, vai ser a chave para conectar aquelas cenas bem específicas do livro aos conceitos sociopolíticos gigantes que sempre despencam nas provas. Bom, seção 1, Introdução a Caminho de Pedras, contextualizando os anos 30. Essa obra funciona literalmente como uma janela aberta para o realismo social da nossa segunda fase do modernismo. A narrativa joga a gente num cenário nacional marcado por intensas tensões políticas e por uma desigualdade social gritante. É exatamente esse pano de fundo que prepara o terreno para as crises que os personagens vão enfrentar daqui para frente. E isso nos leva à seção 2, o peso da luta proletária, a realidade da classe trabalhadora. Vamos ver como essa dinâmica ganha força lá no capítulo 4. E olha, a autora não poupa os leitores, viu? Ela constrói imagens muito viscerais para mostrar a pobreza absoluta e aquele esgotamento total que vem do trabalho braçal extremo. Só para ter uma ideia da força das palavras dela, besta de tiro, burro de carga, ventre seco de atleta ou ventre murcho de faminto. O personagem Felipe faz essa observação dolorosa enquanto olha para um trabalhador dormindo, exausto na areia. Chamar um ser humano de besta de tiro não é só uma metáfora solta de momento. Isso carrega um peso histórico absurdo. O texto amarra essa imagem direto ao legado da senzala. Fica muito clara a denúncia de uma perpetuação da miséria. São gerações e gerações de pessoas exaustas na mesma terra, o que sugere que a dinâmica de exploração continue igualzinha, só trocou a roupagem com o passar do tempo. E é justamente como resposta a essa condição asfixiante que surge o bloco. Falando aqui de forma imparcial e puramente contextual, o bloco representa a organização política e a resistência sindical formada pelos trabalhadores do romance. Mas o texto faz questão de mostrar as cicatrizes bem reais dessa escolha política. A gente conhece o Assis, por exemplo, que é um homem que volta completamente traumatizado da prisão. Isso serve para ilustrar o clima de medo constante e a dura realidade da repressão nos anos 30, sem romantizar as consequências. E aí chegamos no ponto crucial. A genialidade da autora está em mostrar que a opressão na obra não é pautada apenas pela luta de classes. Ela cruza, e cruza de forma muito pesada com as dinâmicas de gênero. Sim, a exploração do homem trabalhador é evidente e dolorosa, mas a realidade das personagens femininas revela camadas de vulnerabilidade que são ainda mais complexas e sufocantes. O que nos coloca na seção 3, a condição da mulher trabalhadora, contrastando experiências. O romance ilustra de forma brilhante que não existe um único tipo de sofrimento feminino. Ele atinge diferentes classes sociais e se manifesta de jeitos muito distintos. Esse contraste é um prato cheio para qualquer análise literária. De um lado da balança a gente tem a Angelita. Ela faz um trabalho braçal super cruel, costurando roupas de padre por migalhas, o que deixa marcas e calos permanentes nas mãos dela. Do outro lado, ali no capítulo 5, aparece a Noemi. A Noemi já representa a classe média. Ela trabalha retocando fotografias, o que traz um cansaço mais psicológico e intelectual. Só que além disso, a Noemi tem que engolir todo santo dia a objetificação e o olhar predatório do patrão dela, o senhor Benevides. São realidades de classe muito diferentes, mas as duas estão ancoradas pelo peso gigante de serem mulheres num mercado que explora. E tem uma fala da Angelita que é um verdadeiro soco no estômago. Pensou que eu tinha mão de moça rica? Quando questionam sobre as marcas nos dedos dela, ela devolve essa pergunta cortante. Com essa simples linha de diálogo, ela estraçalha qualquer visão romantizada do trabalho duro. A Angelita tem clareza absoluta do próprio sacrifício físico e da imensa barreira de classe que separa a vida dela da realidade das chamadas moças ricas. Mudando um pouquinho de cenário, seção 4, o debate político e ideológico na Praça do Ferreira. Adentrando o capítulo 6, a gente cai direto num debate político super intenso. E aqui, mantendo o nosso distanciamento analítico, o que salta aos olhos é a profundidade teórica que a autora coloca na boca dos personagens para discutir o marxismo da época.
O texto lança uma pergunta central bem no meio dessas discussões. Como eles enxergam a interseção entre ressentimento de classe e romance? Existe um sentimento de marginalização tão forte entre os trabalhadores ali que eles percebem até mesmo o amor e o privilégio da família burguesa como algo que foi literalmente roubado deles. Isso leva o grupo a debater ideias espinhosas, como a polêmica teoria da socialização das mulheres. Agora, o mais fascinante de acompanhar é como a teoria pura e abstrata bate de frente com a frustração pessoal de cada um. O livro mostra 3 perspectivas bem diferentes no mesmo grupo. O Nascimento tem uma visão mais raivosa, enxergando a mulher burguesa como se fosse um prêmio negado aos operários. O Felipe tenta elevar a conversa, acreditando num futuro utópico de igualdade genuína. E o Samuel já tem aquela postura pragmática e bem cínica, zombando abertamente de quem interpreta isso de forma literal e de toda essa romantização. É uma baita demonstração de que o pensamento político deles passava longe de ser um bloco único e sem divergências. E o ápice desse embate de ideias acontece quando Felipe murmura a frase "um homem e uma mulher apenas". É um pensamento tão profundamente utópico que chega a silenciar o resto do grupo. Essa frase resume o desejo enorme por uma realidade purificada dos conflitos de classe. Um mundo onde os relacionamentos não sejam contratos baseados em dinheiro, privilégios ou ressentimentos, mas baseados só e puramente na igualdade entre humanos. Mas o romance lembra bem rápido que eles vivem no mundo real, e um mundo muito perigoso. O detalhe estratégico do Roberto e do operário conhecido como 21, fingindo que não se conhecem no meio da rua, diz muita coisa. Isso revela a natureza estritamente tática e clandestina de quem participava da resistência na década de 30. Cumprimentar um colega não era uma questão de educação social. Fazer isso em público era um risco absurdo que podia acabar em prisão e tortura. Bom, chegamos à nossa sessão 5, foco para o vestibular e as principais conclusões. Depois de dissecar toda essa riqueza textual e histórica, é a hora exata de empacotar o conhecimento e transformar tudo isso em ferramentas práticas para gabaritar qualquer questão. Anotem mentalmente ou no caderno esses 4 pilares centrais. Primeiro, entender o determinismo social e o forte legado escravocrata, muito bem ilustrado naquele cansaço crônico do trabalhador na areia. Segundo, lembrar da repressão brutal contra a sindicalização, mostrada na organização do bloco e nos traumas da prisão. Terceiro, e isso é que enriquece qualquer redação, viu? Lembrar da intersecção entre a desigualdade de classe e a opressão de gênero, unindo os calos da Angelita à exaustão psicológica da Noemi. E quarto, saber que todas essas denúncias cruas são exatamente o que consolida a segunda fase do modernismo brasileiro. Para fechar a nossa análise de hoje, deixamos no ar um questionamento inevitável. De que maneira entender a fundo essas fraturas políticas e sociais da década de 30 acaba transformando nosso olhar sobre a desigualdade estrutural de hoje? Porque mergulhar numa obra da Rachel de Queiroz não é só para cumprir a lista de leituras obrigatórias, é buscar ferramentas no passado para conseguir encarar o presente de frente. Que essa provocação dê aquele gás extra nos estudos de todo mundo. Bons estudos e até a nossa próxima análise.